Vamos ler com a ajuda de Deus e do Espírito Santo a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos começar a partir do versículo 16. Por que não me envergonham do Evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males,
desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que acabamos de ver no capítulo que o Senhor nos fez entender que era para ser lido neste culto? Isso aqui, lendo, prestando atenção na leitura, isso detalha minuciosamente os tempos que nós vivemos. Apesar que esta epístola, esta carta, ela foi escrita aos irmãos que estavam em Roma há mais de 2 milênios atrás, porém, irmãos, isto aqui retrata fielmente o mundo que nós vivemos, e que este mesmo comportamento humano que lemos aqui, ele também não é novidade nos dias atuais, porque assim eles se comportaram lá atrás, no início desta graça, quando ela foi plantada nesta terra. Sabemos também, amados irmãos e irmãs, que antes de Cristo, lá no princípio do mundo, nos tempos de Noé, houve também homens, mulheres, com comportamentos que afrontavam o Senhor, e esses comportamentos eles encheram naquele tempo a taça da ira de Deus, e o Senhor, irado com tudo aquilo que ele via da sua própria criação, ele destruiu naquela época, salvando apenas Noé e sua família. Porém, ele destruiu o mundo com água, com o dilúvio. E quando acabou esse processo de destruição, onde que só restou a família de Noé dentro de uma arca com os animais, quando Noé saiu, ele viu no céu pela primeira vez, apareceu. Hoje já aparece com mais constância, mas foi o primeiro registro que teve da aparição do arco-íris. Ele viu ali o arco-íris, e ele, não entendendo o que significava aquilo, o Senhor deu a ele entender que aquilo era um conserto que Deus estava fazendo com a humanidade, que nunca mais destruiria o mundo com água. E quando chove muito, irmãos, muitas vezes aparece o arco-íris, e quem entende lembra já daquele concerto que Deus fez com Noé, naquele tempo que houve o dilúvio. Mas por um outro lado, amados irmãos, como o Senhor falou que nunca mais destruiria o mundo com água, com dilúvio, mas isto também, ele não estava falando que o mundo ele seria perpétuo, seria eterno. Esse céu que hoje nós vemos, eles estão reservados como tesouro para o fogo. Isso acontecerá no dia do juízo de Deus. Os céus com grande estrondo passarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então esse lugar que nós vivemos, que Deus criou ele,
para a nossa existência e para também a existência da natureza tão bela como ela é. Ela só não é mais bela porque hoje ela tem a devastação humana e muitos de nós envolvidos em tantas coisas, muitas vezes não temos um tempo, irmãos, não temos nem minutos para durante o nosso dia glorificar a Deus quando nós olhamos para o sol. Tem muitos que levantam, o sol está ali forte, no seu vigor, na sua força, mas muitos nem olham e passam o dia todo, nem olham, escutam um pássaro cantar, ou ver tantas outras coisas da natureza, não tem um louvor na sua boca ao Criador. Porque, irmãos, hoje nós estamos envoltos em tantas outras coisas que nos tornaram reféns, nos subjugaram. E dentro desse juízo que nós estamos, nós, irmãos, não temos muitas vezes condições para glorificar ao Senhor. E é duro falar isso, mas muitos às vezes não glorificam nem o pão que vem na mesa, nem no teto que mora, nem a água quente do chuveiro no tempo de frio. Irmãos, e nós vamos assim aceitando este nosso comportamento, este nosso convívio, mas bem-aventurados são aqueles que conseguem e enxergam o Senhor nos mínimos detalhes da sua vida. O salmista falou assim: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Bem-aventurados, irmãos, que hoje, nesta noite, através desta palavra, que o Senhor encontre corações preparados para que Ele venha derramar gratidão nos corações. Porque a gratidão num homem, a gratidão numa mulher, isso, irmãos, mexe com as entranhas de Deus. Nós chegamos em casa, nossos filhos também, saímos, nós esquecemos muitas vezes de glorificar a Deus. Até o alimento, porque nós não sabemos a procedência do alimento que está sobre a nossa mesa. Irmãos, hoje tudo é duvidoso. A água que bebemos, alguma coisa líquida que bebemos, a fruta que comemos, o alimento, e muitas vezes nós nem vamos aos pés do Senhor para pedir a sua benção, porque a igreja pode ter certeza de uma coisa: se um dia colocarmos, irmãos, inocentemente um alimento contaminado na nossa mesa, um alimento que pode trazer grandes danos à nossa saúde, a igreja pode ter certeza de uma coisa: se nós orarmos, o Senhor sara aquela alimentação. Muitas vezes nós nem para os nossos filhos nós ensinamos a orar e agradecer o alimento. E nós vivemos neste tempo, irmãos, não é só isso. Além desses descuidos que aos poucos vão nos tomando, e o Senhor manda a palavra assim, porque o Senhor quer despertar o seu povo. E além desses descuidos que muitas vezes nos envolve e vai nos tomando, existem outros descuidos que são mais prejudiciais, que são mais nocivos, que são bem mais perigosos. É quando o descuido é um descuido com as coisas espirituais. Vivemos, irmãos, em tempos difíceis, vivemos em dias trabalhosos, onde que a iniquidade ela já se multiplicou, e por conta dela se multiplicar, o amor de muitos já esfriaram. E tem uma grande multidão nesta noite.
mas muitos não conseguem mais sentir o prazer e a satisfação espiritual que esta multidão sente de estar aqui reunida no culto como esse. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos descuidando e nós vamos aceitando certas coisas nas nossas vidas que nos enfraquecem, certas coisas nas nossas vidas que nos, irmãos, faz nós vermos a menos, e nós acostumamos, aceitamos a viver de uma maneira até que distante de Deus. Nós vamos se esfriando e muitos às vezes não conseguem, irmãos, identificar que a frieza espiritual está tomando a sua vida. Isso é bem complexo, isso é bem complicado, mas a frieza espiritual, ela às vezes nos envolve e nós às vezes não percebemos, ou queremos justificar aquela fase que está tomando conta da nossa vida. Justificar falando isto é natural que aconteça. Eu antes ia muito, congregava demais, gostava de orar, de estar em ensaio, de cantar, mas agora estou passando por esse processo. Isso é natural. E a pessoa, ela aceita aquilo como realmente se fosse natural. E o Senhor manda falar para o seu povo, não é natural. Isso é muito nocivo e isso é muito preocupante. E nesses, irmãos, esfriamentos, nós vemos muitas vezes se distanciando do nosso Criador. Viver próximo de Deus, estar perto do Senhor, irmãos, é de um júbilo e de uma alegria inigualável. A pessoa que vive próxima do Senhor, perto do Senhor, ela pode passar o que passar. As contas podem estar atrasadas, as coisas podem não ir muito bem, os recursos são poucos e a comida também, ela às vezes não tem variação. A pessoa entra semanas, sai semanas, e o que coloca em cima de uma mesa são comidas repetitivas por causa da escassez, por causa das condições financeiras e outras coisas que acontecem. Às vezes queria dar uma vida melhor para uma criança, por um filho, por uma filha jovem, mas não consegue por causa das limitações. Mas se essa pessoa, ela está perto do Senhor, ela passa tudo isso, mas ela não se entrega. Ela passa tudo isso, mas ela mesmo assim, ela tem um louvor de gratidão dentro do seu coração e nas palavras que saem da sua boca também. Por quê? Porque está próximo de Deus. Então, irmãos, estar próximo de Deus, a igreja viver próxima do Senhor, aqui neste mundo que nós peregrinamos, isso nos ajuda, ameniza o nosso sofrimento, que Ele não deixará de existir, mas ameniza e também nos guarda e nos desvia, e o Senhor faz nos desviar também dos males. Bendito é o Senhor. Mas, irmãos, muitos de nós vamos aceitando a nos distanciar de Deus, e este momento é muito perigoso, podendo ser fatal, porque, irmãos, na distância de Deus, o nosso inimigo, ele nos rodeia, ele nos espreita, e o mal também, não é que o mal ele nos rodeia de longe, ele nos rodeia bem de perto. Nós temos que ter consciência e noção que o mal ele nos rodeia bem de perto. E, irmãos, e nós estamos cercados de tantas coisas ruins e difíceis, que se o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais para ver o que tem nos ares, em termos de coisas maléficas e malignas, irmãos, muitos de nós desmaiaríamos. E eles ficam nos ares, como o Senhor Deus falou, o Senhor Jesus:
vi Satanás como um raio cair do céu. Quando ele enviou os seus discípulos, falou: vi Satanás como um raio cair do céu. Por quê? Porque os espíritos, eles ficam nos ares. Bendito é o Senhor, e vem para atormentar. Se nós nos distanciamos de Deus, irmãos, aí este momento é muito difícil. Por quê? Porque a pessoa começa a dar vazão para a aproximação desta força maligna. Como a humanidade se distanciou de Deus. Nós aqui acabamos de ler que a humanidade, ela se distanciou de Deus, amando mais a criatura do que o Criador, convertendo a sublimidade de Deus em imagens de aves, de animais, fazendo adorações à natureza. E a humanidade se distanciou de Deus. E o Senhor entregou a humanidade às suas próprias paixões também. E se nós nos distanciarmos de Deus, nós somos tomados de frieza e nós vamos começar, irmãos, perder o encanto por tudo o que acontece no nosso meio, no nosso convívio, por tudo o que acontece dentro desta graça maravilhosa. Porque a gestão desta graça, ela não é uma gestão humana. A gestão dessa graça é pelo Espírito Santo. E aqui, irmãos, não é a mentalidade humana que governa, que toma diretrizes. Porque no meio deste povo está a mente de Cristo, que nos ilumina e que vai nos guiando também. Mas nós, às vezes, irmãos, nós vamos perdendo este encanto e nem percebemos. E começamos a ter fortes admirações por aquilo que o príncipe deste mundo, que já está julgado, a sentença que está sobre Satanás, é uma sentença irreversível. Não tem ninguém neste mundo ou nos céus, bendito é o Senhor, que possa se levantar e reverter essa sentença. E ele, sabendo disso, como seus anjos também, tendo ciência dessa sentença, dessa condenação irreversível, luta não só contra a humanidade, mas também contra esse povo. A Irmandade pode ver, o homem, o ser humano já perdeu o aspecto divino, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, e o homem perdeu o seu aspecto divino. Tem bem pouco do homem, sobrou bem pouco, alguns resquícios daquilo que é divino, porque hoje o homem, quem vê o homem natural, ele muitas vezes não concorda com o que ele é, ele discorda em ter nascido da forma que ele nasceu, ele acha que foi errado e não concorda. Quem vê o homem, muitas vezes, está ali cheios de marcas, de insígnias, mas não são insígnias celestiais, são insígnias malignas, que o adversário se apoderou da criação de Deus e quer deixar as suas insígnias no meio deste povo também, irmãos. E, irmãos, ele é tão astuto que nós, se não estivermos perto de Deus, nós não vamos conseguir entender e enxergar as suas astutas, as maneiras sorrateiras que ele vem contra nós, para nos desestabilizar, para também tirar a alegria, tirar uma felicidade de um convívio familiar, tirar uma alegria de algum coração. Olha, irmãos, Irmandade, domingo que passou, o Senhor deu a graça de atender a reunião de jovens e menores aqui, porque nosso caro irmão Bruno, ele está com um problema de saúde. E na hora do testemunho, o Senhor me pôs no coração e falar assim: hoje só vai testemunhar jovens e crianças, meninos e meninas, que passaram por algum processo de depressão, ou passaram por alguma tristeza e superou isto nos pés do Senhor, ou que teve amizades que ajudaram também nesse processo. Irmãos, que Deus deu a graça de ouvir neste domingo que passou,
Eu falei, Senhor, essas histórias dariam para escrever um livro. Pessoas novas, jovens, que já passaram por todos esses processos. E eu ia olhando assim para meninos e crianças. O Senhor falava, olha, aquele menino ele tem tristeza no coração. Aquela menina tem tristeza. Mas falei, Senhor, uma idade tão alegre, sem muitas preocupações, mas é o dia que nós vivemos, irmãos, e isso acontece, e esses espíritos malignos que estão fervendo por todos os lugares, querem entrar na nossa casa, jogar nossos filhos na cama, tirar o prazer dos nossos filhos, jogar a nós e os nossos cônjuges também na cama, trazendo-nos enfermidades contínuas. Cura uma e vem outra, se liberta de um mal e vem outro. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e muitas vezes nós vamos abrindo portas. Isto tem coisas que entram na nossa casa, que mexem com o nosso psicológico. Ele vem ali, irmãos, através de alguma coisa. Ele vem que nós colocamos os olhos, ou ouvimos, ou lemos. A finalidade daquilo não é trazer um entretenimento somente. A finalidade daquilo é para atingir alguma parte do nosso sentimento, alguma parte da nossa vida, ou fazer gerar em nós paixões, que através dessas paixões venha nos inflamar em sentimentos, como nós acabamos de ler aqui, porque a humanidade está toda inflamada no seu sentimento. Até, como falou aqui, o próprio homem se inflamando com o homem, deixando o uso natural da mulher, e a própria mulher também deixando o seu uso natural. Bendito é o Senhor. E essas coisas muitas vezes vão crescendo, e quantas ideologias estão chegando para serem, irmãos, colocadas dentro das salas de aulas, já na mais tenra idade. E tem um povo que clama a Deus de dia e de noite. E mesmo que tu não ore, irmão, saiba que tem alguém orando por você, que Deus desperta da madrugada para orar por ti. Bendito é o Senhor. E muitas vezes nós, na nossa distração, fechamos a porta para o Senhor na nossa casa e abrimos a porta para que certas coisas com liberdade, mas com liberdade escancarada, se manifestem dentro da nossa casa e entram lá e façam tudo aquilo que eles são destinados para fazer. E nós estamos distanciando do Senhor e não estamos percebendo. Aí entra dia, sai dia, noite, sai noite, e as coisas não acontecem. Nós não crescemos mais, nós não conseguimos evoluir, nós não temos mais comunhão com Deus. Mas em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui agora, neste momento, diante desta palavra, diante deste cenário tão perigoso. A Irmandade sabe que existem guerras, irmãos, que eles faziam guerras por ar, por mar, mas tem partes do combate que são combates por terra, e partes desses combates por terra, existe ali um pelotão que eles são especialistas em plantar minas no solo, e eles cobrem aquelas minas tão cobertas, e quando passa ali um batalhão, ou um tanque, ou alguma coisa motorizada, aquelas minas explodem, destroem tudo, aleluia, o armamento daquele inimigo. Ele destrói tudo também, deixa pessoas mutiladas. E o adversário, ele faz assim, ele planta e nós não percebemos, na nossa casa, no nosso convívio, no nosso coração, minas, e nós não vimos. E às vezes alguém passa ali, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, e aquela mina já está plantada lá dentro. Mas tem pessoas especialistas que eles sabem, irmãos, como pegar aquelas minas
e ali localizar com aparelhos e inutilizar também. É isso que Deus vai te dar aqui nesta noite, esta especialidade, esta condição de tu, aleluia, identificar as minas que o adversário colocou no teu caminho, no seio da tua família, e não só na tua vida. Deus vai te fazer especialista em desativar essas minas, e Ele vai te enviar nas casas, nas famílias, vai te enviar, aleluia, nos estados, em alguns lugares, nas congregações, e até em outros países, pois tu vai ter a especialidade de desativar as minas que o inimigo tem plantado no meio. Quantas minas estão plantadas na tua vida e ponta para implodir ou explodir tudo, mas em nome do Senhor Jesus, se tu ficares agora numa comunhão perfeita, Deus vai mandar, aleluia, aleluia, como se fosse um trator. Tem muitas vezes que eles põem até explosivos no trilho de trem, porque eles querem cometer ali terrorismo, mas tem aleluia, um trem pequeno chamado limpa-trilho, e eles mandam aquilo na frente, e Deus está agora por esta palavra mandando um limpa-trilho na tua vida. O Senhor vai limpar a tua vida, porque nós não podemos ignorarmos os ardis do maligno. Irmãos, bom seria que toda a igreja tivesse conscientização do tempo que nós estamos vivendo, dos tempos tão perniciosos. Os selos do Apocalipse já foram abertos, alguns estão se cumprindo na terra, e nós não podemos ser tão ingênuos assim. Mas, aleluia, quantos às vezes estão do teu lado e senta do teu lado ou trabalha contigo e são pessoas tomadas de fluidos malignos, de tanta perversidade, enquanto tu estás aqui reunida num culto santo como este. Tem muitos que amanhã vão encontrar contigo, estão fazendo oferendas a deuses estranhos, estão cultuando deuses estranhos, estão buscando virtudes e poder que emanam do príncipe das trevas, não desce do Pai das luzes, mas que emanam do príncipe das trevas. Quantos nesse momento, e vão chegar com toda esta quantidade de males, vai chegar nas suas casas e passar para os seus filhos, para a sua família, e amanhã os filhos deles vão encontrar com os teus na escola. Bendito teu filho, tua filha inocente, nem vai saber, mas receba poder agora. Bendito é o nome santo do Senhor. Isso está infestado, está cheio na terra. Irmãos e irmãs, não se assuste, mas isso já é uma pandemia espiritual que está na terra, e nós temos que ter noção disso. Mas agora, tanto filho e filha que está aqui, tanto pai como mãe que está aqui, avó, tio, aleluia, essa família cristã que está reunida e que veio nesta terça-feira, muitos vieram aqui sem janta, correndo, chegou em casa, arrumou as crianças, correu para estar aqui, veio com um ônibus lotado, pegou Uber ou veio por também esse trânsito caótico, e tu estás aqui, veio ver o que Deus veio falar contigo, e Deus está contente com a tua atitude, Deus está contente de tu ter se esforçado para estar aqui, e o Senhor, Ele quer que nós tenhamos consciência do mundo que estamos, mas o Senhor, aquilo que Ele vai te dar, alguém vai passar por um processo difícil, mas quando alguém voltar uma arma para ti, a bala não vai sair. O Senhor vai te encher da tua virtude, da tua glória. Ó igreja consagrada, ó igreja reunida, como está aqui em 54 de Isaías, canta alegremente, ó estéril que não desce a luz, em nome do Senhor Jesus. Toda arma preparada contra ti não prevalecerá. Cai por terra agora nesta comunhão toda arma preparada contra ti, a irmandade. Eu estou aqui numa comunhão tão santa, o Senhor está falando tão de perto com cada um de nós que estamos aqui. Toda arma
descer. Deus vai enviar seus anjos. Quando teu filho entrar numa escola, seja ela pública ou municipal, bendito ou seja particular, o Senhor vai entrar com teu filho, com a tua criança, com tua filha. Glória ao nome do Senhor. Aonde os teus olhos não alcançam, o Deus alcança. Deus vai guardar a tua geração. Receba o dom de abençoar a tua geração. Receba o dom de abençoar. Não tenha palavra de maldição na tua boca. Hoje, entra na tua casa. Abençoa teu filho. A benção vai tomar a tua geração. Irmãos, essa comunhão é muito santa. Às vezes nós aqui, expondo a palavra, nós ficamos aqui aflitos. O Senhor não deixa perder a comunhão. Mas hoje o Senhor colocou a nossa mente lá dentro do seu santuário. A comunhão, esse lugar está cercado. Não tem um intruso aqui, porque raposas e raposinhas o Senhor já mandou embora daqui. Canta alegremente, jubila, receba agora o vigor, a força. Deus trouxe algo dos céus para ti, que veio nesta noite aqui, está congregado, e o Senhor, Ele manda te falar. Ele vai limpar o teu caminho, como aquele limpa trilhos, vai na frente de um trem, e limpa tudo aquilo que tem. Hoje essa palavra é um limpa trilho. O Senhor, pela comunhão, já está mostrando toda tranqueira que mandaram na tua vida, toda tranqueira que mandaram na tua casa. Esta palavra, como um limpa-trilho, ela está indo na tua frente. A igreja amada, bendita de Deus, um povo que é chegado de Deus. Assim nós soubermos aproveitar esse último minutinho desta palavra que Deus está mandando do trono da sua glória. A tua vida está sendo liberta. Deus está desatando os nós. Deus vai desatar nó por nó. Nó por nó. E para isso precisa de poder, precisa de virtude dos céus, precisa da ciência divina e da sabedoria do Altíssimo. Deus vai desatar nó por nó. Receba aí as armaduras de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A mocidade que está aqui fica em comunhão também. Que é um limpa-trilho na vida de vocês. Esta palavra vai limpar alguma coisa. Quantas tranqueiras espirituais o Senhor vai guardar vocês aonde vós passarem. Amém. Glória a Deus. Tem uma lâmpada aqui quase se apagando. Receba azeite. Ó varão valoroso, o Senhor é contigo. Varoa valorosa, o Senhor é contigo. Como Deus foi com Gideão, o Senhor vai ser com esta igreja. Irmãos, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Isso que está saindo da tua boca é Deus que colocou. Isso que está saindo da tua boca é Deus que está manifestando. É este som que o Senhor queria ouvir nesta noite, e Ele está tirando da tua boca. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, que este lugar está cercado pela sua glória. Canta, manifesta, fala em outros idiomas as grandezas de Deus. Ninguém vai mais trancar a tua boca. Ninguém vai mais trancar a tua boca. Não vai. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E Ele está abrindo a porta da espiritualidade na vida dessa igreja. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus está
fechando todos os acessos do maligno na tua vida e na tua geração também. Deus seja louvado. Amém. Com uma oração agradecemos a Deus. Amém.